Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito, nossa, superpoderoso, que conecta nossa saúde, sabe, diretamente com a saúde do planeta. É uma ideia que está, assim, remodelando totalmente o jeito que a gente enxerga as doenças, a ecologia e, claro, o nosso futuro. Então, vamos nessa. Olha, parece uma pergunta meio dramática, na verdade, mas acredite, até o final da nossa conversa aqui, essa conexão entre uma floresta lá longe e uma febre numa cidade grande vai ficar assustadoramente clara. E essa é a grande chave para a gente entender o que é a tal da saúde única. Então, para começar, o que significa exatamente saúde única? É só um termo bonito? Não, não. É muito mais do que uma expressão da moda. É um jeito completamente novo de enxergar o nosso mundo que está, nossa, profundamente interligado. A ideia da saúde única se baseia basicamente em três pilares. Pensa comigo: a nossa saúde, a dos seres humanos, a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente. A grande sacada é que não dá para proteger só um deles e esquecer dos outros. É impossível. São como três peças de um mesmo quebra-cabeça. Se uma peça falta, a imagem nunca fica completa. Ok, vamos agora para a primeira parte dessa história. O que acontece quando a gente, os seres humanos, simplesmente rompe as barreiras que a natureza levou, sei lá, milênios para construir? Barreiras que, no fundo, existem para nos proteger. Pensa nisso como se fosse uma reação em cadeia, sabe? Um efeito dominó. Quando a gente fragmenta uma floresta, seja para agricultura ou para construir cidades, a gente não está só cortando árvore. Não mesmo. A gente está, na verdade, desmantelando todo um sistema de segurança biológica. E cada passo nesse caminho nos deixa mais perto do que os cientistas chamam de spillover, ou transbordamento, que é aquele momento crítico em que um vírus ou uma bactéria pula de um animal para uma pessoa. Agora, olha que interessante esse conceito, o efeito de diluição. Imagina só uma floresta super saudável, cheia de vida, com um monte de espécies diferentes. Bom, muitas dessas espécies são, na verdade, péssimas hospedeiras para um determinado vírus. Elas funcionam como verdadeiros becos sem saída. O patógeno até tenta infectar, mas não consegue se multiplicar. Isso acaba diluindo a presença do vírus na área, tornando muito, mas muito mais difícil para ele encontrar um hospedeiro que seja ideal, aquele que vai permitir que ele se espalhe. É aí que o perigo mora. Porque quando esse ecossistema é degradado, as espécies mais especialistas, mais sensíveis, são as primeiras a desaparecer. E quem é que sobra? Geralmente são os animais mais resilientes, os generalistas, que se adaptam a quase tudo. E, infelizmente, muitos desses que sobram, como certos tipos de roedores e morcegos, são, adivinha só, excelentes reservatórios de doenças. O resultado? O risco desses patógenos chegarem até a gente aumenta, e muito. E esse desequilíbrio todo fica ainda pior quando entram em cena as espécies invasoras. Vamos pegar o caso do javali, que é um ótimo exemplo. A diferença é gritante, né? Uma espécie nativa, ela tem o seu lugar, tem predadores naturais que controlam sua população, ela faz parte de um sistema equilibrado. Agora, uma espécie invasora como o javali, ela chega num lugar novo, sem nenhum predador, com uma capacidade de se adaptar que é absurda e sai competindo com todo mundo por recursos. E o resultado disso? Bom, é devastador. O javali não só disputa comida e água e destrói o solo, a vegetação, ele também vira uma espécie de reservatório ambulante de doenças. E aí ele pode passar esses patógenos para a fauna nativa, para o gado na fazenda do lado e, claro, para as pessoas. Olha aí os três pilares da saúde única, perfeitamente conectados pelo estrago de uma única espécie. Bom, agora vamos mudar um pouco de cenário, saindo das florestas e indo para os nossos rios e para o nosso solo. Aqui, a ameaça nem sempre vem de um animal. Muitas vezes ela vem de perigos que a gente nem vê, que contaminam recursos que são vitais para a nossa vida. Sabe, os ecologistas são como detetives da natureza. Eles conseguem olhar para um rio e ler os sinais, perceber que tem alguma coisa muito errada ali. E o mais interessante é que o primeiro alerta muitas vezes não vem de um teste químico super complexo. Os próprios seres que vivem ali contam a história do que está acontecendo. Dá uma olhada nesses sinais. Quando aqueles insetos mais sensíveis, que só vivem em água limpinha, simplesmente somem e no lugar deles aparecem larvas que são super resistentes à poluição, isso é um alerta vermelho piscando. Se a gente soma isso com aquela proliferação de algas tóxicas, as cianobactérias, o diagnóstico é claro: o rio está sendo envenenado. E a causa, muito provavelmente, é poluição industrial.
O nome técnico para esse processo todo é eutrofização. O que acontece é que o excesso de nutrientes, que vem de esgoto industrial ou de agrotóxicos, por exemplo, age como um superfertilizante para essas cianobactérias. Elas se multiplicam numa velocidade absurda, consomem todo o oxigênio da água e ainda liberam toxinas. O resultado é uma água que se torna mortal para a vida aquática e muito perigosa para qualquer animal ou pessoa que precise dela. Agora, vamos falar de outra ameaça invisível. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita para a gente entender um problema super complexo, a resistência aos antibióticos. Pensa nisso. Bactérias compartilhando genes de sobrevivência como se fossem códigos de trapaça em um jugo. É exatamente isso. E o mais importante, isso não é só um problema de dentro do hospital. É um problema ecológico. As bactérias têm essa habilidade incrível que se chama transferência horizontal de genes. De um jeito bem simples, é como se uma bactéria conseguisse passar um superpoder de resistência para outra, mesmo que elas nem sejam da mesma espécie. Então, quando a gente usa antibióticos sem controle na criação de animais, ou quando o esgoto de um hospital não é tratado direito, a gente está criando o cenário perfeito para esses códigos de trapaça se espalharem por todo lado, criando as famosas superbactérias no solo e na água. E como se tudo isso já não fosse complicado o suficiente, ainda temos um fator que age como um grande amplificador de ameaças em escala global. Vamos entender agora como é que as mudanças climáticas entram nessa história para intensificar todos esses problemas. Um aumento de 1,2 graus Celsius. Pode parecer pouco, né? 1 ou 2 graus a mais no dia a dia. Mas na média do planeta inteiro, essa pequena mudança já é mais do que suficiente para, literalmente, redesenhar o mapa da vida na Terra. E isso inclui, claro, o mapa dos organismos que podem nos deixar doentes. O que acontece é que as temperaturas mais quentes estão redesenhando o mapa dos insetos que carregam doenças. Mosquitos, carrapatos, que antes ficavam mais limitados a regiões quentes, agora estão encontrando um clima perfeito para sobreviver e se multiplicar em lugares onde o frio antes não deixava. O território deles está se expandindo. E o problema é duplo. Não é só que mosquitos como o Aedes aegypti ou certos tipos de carrapatos chegam a novas cidades. O calor também acelera o ciclo de vida deles. O desenvolvimento das larvas fica mais rápido, o que significa mais gerações de mosquitos por ano. E, bom, a matemática é simples. Mais mosquitos significa um risco muito maior de transmissão de doenças para muito mais gente. Então, a gente viu como o desmatamento, a poluição da água, a crise climática, como tudo isso se conecta e volta para a gente em forma de doença. A pergunta que fica então é, tá bom, mas e a solução? O que a gente faz? E a resposta, curiosamente, está na própria abordagem da saúde única. A solução não pode se tratar só da febre. A gente precisa de uma estratégia que seja integrada, que olhe para o todo. Isso significa, na prática, proteger e restaurar os ecossistemas, para a gente ter de volta aquele efeito de diluição. Significa monitorar de perto a saúde dos nossos rios e do solo, regular de forma muito mais séria o uso de antibióticos na agropecuária e na medicina e, fundamentalmente, criar sistemas de vigilância que não olhem só para a doença em humanos, mas que integrem dados da saúde dos animais e do ambiente. É tratar tudo como uma coisa só. No final das contas, a grande lição que a saúde única nos deixa é esta. A saúde humana não é uma ilha. Ela é um reflexo direto da saúde do mundo que está à nossa volta. Por isso, cuidar das florestas, dos rios, do clima, isso não é só uma pauta ambiental. É, talvez, a forma mais básica e fundamental de cuidar da nossa própria saúde e de garantir um futuro saudável para quem vier depois da gente.